Cara, assim, e conta um pouco da tua trajetória lá no Berlim, porque eu sei como é diferente a Alemanha, né? Assim, de jogar um país que não é tão simples de se adaptar. Sim, Pô, e tu jogou um tempão no Berlim, cara. joguei ao lado do Eu tenho a camisa Fenômeno, sua, né? tá? É? Tenho a camisa sua, lá em casa. É, pô. Pô, Cara, Fernando, assim, então... foi fácil adaptar. Então, cara, eu sempre falo isso. Eu quando saí daqui, a primeira coisa que tinha na minha cabeça foi a relação da história da Alemanha, né? Com o nazismo, a questão toda do preconceito, né? Eu falei assim, pô, caramba, a Alemanha... Só... Mas eu também já estava numa situação que eu queria muito jogar no futebol europeu e obviamente, questões financeiras, mas também porque eu queria ter essa sensação de jogar na Europa, né? Assim, eu quero experimentar jogar na Europa, né? E aí só veio o Hertha Berlim na época. E curioso porque eu tava no São Caetano. O que não é muito comum. O treinador era para eu já ter ido quando eu jogava no Grêmio, mas não aconteceu. Pro mesmo Berlim? Pro mesmo Berlim. Aí os caras demoraram muito. Eu ali sem saber o que ia fazer. O Grêmio já em 2003 já tinha fugido do rebaixamento. O Tite tinha saído do Grêmio e depois assumiu o São Caetano. E me fizeram uma proposta. Falei, vou para o São Caetano. Aí fui pro São Caetano. Aí depois o cara que tava vendo as coisas lá do Hertha, pô, mano, por que você acertou? A gente já tava quase andando. Falei, meu irmão, pô, chegou a proposta aqui. Aí, não tinha nada. Se não tá, não tá valendo irmão, nada. Não tá valendo Aí nada. eu falei, irmão, não dá não. Aí acertei lá e fiquei no São Caetano. Aí a gente começou bem o Campeonato Paulista. O São Caetano foi campeão em 2004, inclusive, né? Mas o Tite saiu, entrou o Muricy Ramalho. E aí, o curioso foi que, assim, os caras foram ver um jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Só que eu tava jogando de meia, né? Porque a gente jogava com 3. Era Triguinho. Caramba, Triguinho. E eu jogava ali como 8, né? Porque era o Marcinho e o Mineiro jogavam ali, né? Sim. No meio do campo. E aí o presidente falou, de Terrones, falando que, pô, não tava gostando muito do jogo, achava que já não ia mesmo finalizar e tal. Com 15 minutos de jogo, o Triguinho é expulso contra o Grêmio. Aí o que o Muricy faz? Me bota na lateral. 2 linhas de 4. Porra, aí eu, deitando, jogando pra caramba. Falei, agora sim. Porque ele precisava de um cara que jogasse naquela faixa do campo, porque ele já tinha o Marcelinho. Pra jogar por dentro. Pra jogar por dentro. Aí ele falou, aí tipo assim, é mais do mesmo e eu não tô afim, eu quero um outro cara pra ajudar ele ali. Aí o Triguinho foi expulso com 15 minutos de jogo, eu joguei ali pra caramba, aí ele, pô, então agora eu vou levar. Deu um bicho pro Triguinho. Exatamente. Aí, pô, ele concretizou, aí eu fui pra Alemanha. Aí quando eu cheguei na Alemanha, com tudo isso já na cabeça, né? Falei, pô, caramba, nazismo, como é que vai ser? Eu, pô, negão, chegando lá, como é que os caras vão me receber? Tudo ressabiado, né? Aí eles estavam fazendo a pré-temporada na Áustria. Aí eu cheguei lá, não sabia falar nada, olhando aquelas as palavras consoantes, tudo junto, as palavras enormes. Falei, meu irmão, eu não vou aprender a falar isso nem ferrando. Aí, quando eu cheguei lá, já tinha o Alcir Pereira, que era um tradutor cearense, professor de idiomas, o cara falava 8 idiomas. Dava aula de inglês pro pessoal do Hertha. E ele fazia a tradução simultânea. Então, eu chegava no campo, né, pra treinar, ele ficava assim, meio que aqui atrás, o treinador ia falando, ele ia cochichando o cara tava falando. E aí minha adaptação foi fácil, entendeu, Fernando? Porque eu tive essa ajuda. Hoje os clubes praticamente não têm, né? Mas em compensação também tem muito atleta que já consegue falar o inglês, os caras já chegam de uma forma diferente. A internet ajuda. Ajuda muito. Hoje o tradutor é simultâneo. Pá! Né? E ali dentro do campo também tu se vira, né? Mas eu não entendia, assim, nada do alemão. E ele foi me ajudando e tal. E os caras também me receberam super bem, né? Eu senti que naquele momento a Alemanha, eu acho que talvez por estar sediando a Copa de 2006 também, né? Porque já, né, o cara já fica sabendo. Tinha uma necessidade muito grande de abraçar as outras pessoas. Então, quando eu cheguei lá, os caras, tentando, Tsek hoje, que é Tsek Neundorf, que hoje é diretor de futebol, era jogador, era meio rapper, era meio... o cara manda lá em Berlim e tal.
Foi um cara que me ajudou também. Marcelinho também já era um brasileiro que já, pô, Eu tava lá mandando, né? O Marcelinho mandava lá na Nike, na loja da Nike, era a foto do Marcelinho direto lá. E aí o Marcelinho também me ajudou ali nesse processo, entendeu? E aí eu fui, o treinador também, acho que gostou, assim, teve empatia, Falco Guts. Hoje, Caramba, o Falco Guts foi treinador lá? Treinador. Jogou também, foi jogador e treinador do 1860, né? Ele jogou com o Tita também no Leverkusen. No Leverkusen. Ele que me levou. Ele hoje inclusive ele é diretor, como é que se diz, de scout, né, do Leverkusen, né? Mesmo? Caramba, ele que me levou pro Falco Götze, exatamente. 60. Então. E aí eu tive uma relação muito boa com ele. E aí, a minha adaptação foi boa, cara. Foi boa. Porra, assim, legal. apesar de a minha vida pessoal tava meio bagunçada, mas o profissional foi muito mas tranquilo. O Marcelinho assim, ia ocupar teu tempo Marcelinho... lá. Ele ia ocupar teu tempo lá em Berlim, já conhecia. Ele tentou. Eu falo pra ele que ele tentou me seduzir ali, mas não deu não. Todos os buracos de Berlim, eu tenho certeza que o Marcelinho... Não, mas eu não conheço. Tu não foi com ele, não? Lógico que não dava. Você sabe, né? Os caras passarinho que, né? Porque acompanha morcego não dá não, meu filho. O cara acorda, né? Ele conhecia tudo e mais um pouco de Berlim. Não, passarinho, Berlim, tá, mas Marcelinho tinha moral demais, mas eu não podia acordar de cabeça pra baixo, né, Fernando? Tinha que correr, né? tinha que jogar. Até porque lá no Berlim você continuou mantendo o nível e continuou sendo convocado, né? Sim, então, exatamente. Aí essa talvez tenha sido a minha melhor época, assim, né? Porque foi de 2004 a até 2008. Porque aí em 2008 eu invento de ir pro Tottenham, porque aí já foi uma outra passagem, mas nesse período aí de 2004 a 2008, a gente foi campeão da Copa das Confederações, a gente perdeu a Copa, aí em 2007 foi campeão da Copa América com o Dunga. Sim. E aí em 2010 o Dunga me convoca de novo para disputar a Copa do Mundo e a gente acaba sendo eliminado para a Holanda. Aí eu já estava meio assim, já estava há 4 anos no Hertha, Fernando, e tu sabe, assim, os clubes europeus ele tem esses planejamentos, né? Então o cara sabe assim, eu tô montando um time aqui que eu não vou conseguir ser campeão, não vai ser campeão. Eu vou chegar ali em 8º, vou chegar em 9º, eu vou chegar... E o Hertha tinha muito isso. Mas eu sentia que a gente tinha potencial porque, você vê, a minha equipe tinha o Simunic e o Niko Kovac, que hoje é treinador do Borussia Dortmund, os caras eram da seleção da Croácia. Então, a nossa própria equipe, assim, não tinha alguns jogadores da seleção da Alemanha, se não me engano, acho que tinha Kevin Boateng, estava começando a jogar, era menino, mas Jerome Boateng estava começando, era garoto também, estava começando a subir. Mas a gente tinha um time bom e eu sentia a necessidade da gente... Podia ir mais. Sabe, disputar de repente uma Champions, né? Mas aí tu fica nessa história achando que é igual o Brasil, né? Não, vai dar pra chegar, e o Bayern todo ano bimba, beliscando. Todo ano o Bayern atropelando. E aí eu tava cansado, eu falei assim, pô, cara, não aguento mais aqui a Alemanha, caraca, essa pré-temporada mesmo, vamos pra Áustria, anda de bicicleta, sobe montanha. Né, treina no meio da floresta, corre na neve, sobe morro. Eu falei, meu Deus do céu, 4 anos já aqui. Aí surgiu a possibilidade de ir pro Tottenham, porque o Gareth Bale tava machucado. O Benoit Secoto, que é da seleção de Camarões, também estava machucado. E o Juan de Ramos, que foi treinador durante muito tempo do Sevilla, tentou levar o Adriano